Olá, seja muito bem-vindo a mais um culto da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Essa comunidade de corações amigos e braços abertos. É com muita alegria que nós recebemos você e sua família para participar conosco deste momento de celebração a Deus. É muito bom quando nós temos a oportunidade de viajarmos para algum lugar desejado e podermos usufruir de bons momentos ao lado de pessoas queridas. Mas há quem diga que é muito melhor retornarmos para o conforto da nossa casa e compartilharmos esses momentos que vivemos com pessoas as quais amamos. Hoje nós iremos refletir na experiência dos 70 discípulos enviados por Jesus para a primeira expedição missionária e a alegria com que eles retornaram ao lar, compartilhando com o Mestre as suas experiências. O nosso desejo e oração é que Deus possa ministrar o seu coração através dessa mensagem. Tenham todos um ótimo culto. Dignas de glória e louvor, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Dignas de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outra além de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outra além de ti, não há outro igual a ti, Senhor. Dignas de glória, dignas de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Dignas de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outra além de ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outra além de ti. Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outra além de ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, Senhor. Não há outro igual a ti, Senhor. Amém, louvado seja Deus. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for,
assalte o cruel Satanás e ataque com tentações. Ó, certo eu estou que apesar de aflições, feliz eu serei com Jesus. sou feliz com Jesus. Eu sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Eu sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador, e em breve virá nos levar ao céu, onde vou para Sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Eu sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém, amém, amém. Sejamos felizes com Jesus. Podem sentar. Esconde-me dentro de ti, cobre-me com asas de amor. No agitar do mar por temporais, contigo voarei sobre trovões. Pai, tu és Senhor dos céus e mar. Descansarei, pois tu és Deus. Descanso em ti, somente em ti, no teu poder, sempre confiarei. No agitar
Senhor dos céus e mar. Descansarei, pois Tu és Deus. No agitar do mar por temporais, contigo voarei sobre trovões. Pai, Tu és Senhor dos céus e mar. Eu descansarei, pois Tu és Deus. No agitado mar por temporais, contigo voarei sobre trovões. Pai, Tu és Senhor dos céus e mar. Descansarei, pois Tu és Deus. No agitado mar por temporais, contigo voarei sobre trovões. Pai, Tu és Senhor dos céus e mar. Descansarei, pois Tu és Deus. Descansarei, pois Tu és Deus. Descansarei, pois Tu és Deus. Boa noite, queridos, a graça e a paz do Senhor. Nós estamos diante de uma das fotos mais conhecidas e famosas do século passado, uma foto tirada por Alfred Eisenstadt, em 14 de agosto de 1945. Acho que eu vou trocar de microfone. Alô, som. Essa foto ela celebra o fim da Segunda Guerra Mundial, quando este marinheiro norte-americano na Times Square, ele tem a notícia do presidente Truman de que finalmente o Japão havia se rendido e agora todos os combatentes americanos poderiam retornar para casa. Ele é tomado de entusiasmo tão grande, que ele encontra uma bela enfermeira passando por ele e, sem conhecê-la, ele simplesmente a abraça e beija. Tamanho entusiasmo em seu coração pela alegria do retorno, não apenas seu, mas de todos os seus compatriotas para casa. Nós nos alegramos ao retornar para o nosso lar, não apenas quando estamos em combate, ou no trabalho, ou em alguma expedição difícil. Até daquelas tão sonhadas férias que nós anelamos, desejamos, às vezes parcelamos em 12 vezes pacotes turísticos. Chega um certo momento que nós nos enfadamos e nos cansamos do passeio e temos um profundo desejo de retornarmos ao nosso lar, à nossa casa, ao nosso canto, que é o melhor lugar do mundo para nós estarmos. Eu gostaria de convidá-los a abrirem numa passagem bíblica que se encaixa exatamente nesse contexto. É um texto que nos mostra um retorno para o lar. Por isso,
eu gostaria que todos abrissem as vossas Bíblias em Lucas capítulo 10, versículo 17. Diz a palavra de Deus: Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, escorpiões como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Oremos juntos. Nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de lermos a Tua santa palavra, porque cremos que ela é inspirada e fala aos nossos corações. Suplicamos a iluminação do Teu Espírito na compreensão do texto sagrado, e apesar de mim, eu suplico que o Senhor fale através da minha vida ao coração dos Teus filhos. É o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quando nós olhamos para esse presente texto, ele é um refresco para a alma dos discípulos de Jesus. A partir do capítulo 9, o Senhor ele começa a dar algumas instruções específicas para os 12, para aqueles que decidiram largar todas as coisas e segui-lo. E é interessante que quando nós olhamos ainda no capítulo 9, no versículo 18 especificamente, o texto diz: Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os seus discípulos, a quem perguntou: Quem dizem as multidões que eu sou? Eles então responderam: Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias. E naquele momento, Pedro, o entusiástico Pedro e colérico, ele faz uma das mais belas declarações do Novo Testamento: Tu és o Cristo de Deus. Mateus traz o registro que Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles compreenderam na essência quem era Jesus, não apenas o filho de José, o carpinteiro, e de Maria, mas ele era o Cristo, o ungido de Deus, que viera cumprir a sua missão de resgatar o homem das trevas e reconciliá-lo com Deus Pai. Agora que esses discípulos tinham conhecimento, consciência de quem de fato Jesus era, Jesus começa a conscientizá-los acerca do preço do discipulado. O discipulado não seria uma tarefa fácil. Ele demonstra a partir do versículo 23 que todos os seus discípulos deveriam tomar a sua cruz, deveriam viver uma vida de abnegação, de renúncia, renunciando os seus próprios caprichos, anseios e prazeres, e a partir daquele momento viverem para a glória de Deus, seguindo os passos do seu Redentor. Ele demonstra também que o maior no reino, o maior de todos os discípulos, seria exatamente aquele que renunciasse a si mesmo e servisse com abnegação aos outros. E daí, irmãos, ele continua, no final do capítulo 9, ele mostra o preço alto que todo aquele que deveria ou gostaria de segui-lo iria pagar. Quando no versículo 58 do capítulo 9, Jesus diz: As raposas têm os seus covis, e as aves dos céus os ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então Jesus, cumprindo a sua missão, a essa altura ele já havia expulsado demônios, ele já havia curado muitos enfermos, ele já havia proclamado as boas novas. Os seus discípulos estavam conscientes de quem ele era e qual era o preço do discipulado. No início do capítulo 10, então, ele envia 70. Muitos discípulos de João Batista já o tinham abandonado e agora muitos se achegaram ao Senhor. E existiam já 70 discípulos, não apóstolos eram apenas 12, mas existiam 70 discípulos que compreenderam
o Evangelho, que compreenderam o preço do discipulado, e a despeito das dificuldades, da renúncia, eles disseram: Senhor, eis-me aqui. Jesus traz as instruções para estes, demonstrando que a seara era grande, havia muito trabalho a realizar, muito trabalho, e os ceifeiros eram poucos. Ele demonstra que algumas cidades iriam recebê-los, algumas casas iriam recebê-los, eles teriam alimento, mas muitos não iriam recebê-los, algumas cidades iriam rejeitá-los, e eles deveriam, dentro da cultura judaica, sacudir a poeira das suas sandálias, em símbolo de protesto e de maldição de Deus sobre aquela terra que rejeitara as boas novas de salvação. Depois de todas essas admoestações, esses homens são enviados, eles vão cumprir a missão, num papel semelhante ao que João Batista cumpriu. Ele preparou o caminho para o Redentor, o Salvador. Agora esses 70, eles iriam preparar o caminho para as cidades onde Jesus não havia passado ainda, mas iria passar. Eles iriam falar do reino de Deus que estava próximo, do Messias e do Redentor que passaria ali manifestando a sua glória. E no versículo 17 é exatamente em meio a tantas dificuldades, a um preço tão alto que eles deveriam pagar, o momento de celebração. Percebemos que o cumprimento da missão do discipulado, ele não traz consigo apenas dificuldades, renúncia, dores, rejeição. Ele traz consigo uma celebração extraordinária, mesmo diante de tamanhas dificuldades. E nós não podemos pensar diferente. Como um grande servo de Deus, um pastor da Alemanha, Dietrich Bonhoeffer, que foi um pastor luterano que confrontou os horrores do nazismo, e ele fazia parte de um movimento chamado de resistência protestante a esses horrores. E ele foi preso e perseguido, e finalmente, no dia 9 de abril de 1945, ele foi enforcado, porque combateu os horrores do nazismo e defendeu as verdades do Evangelho naquela terra. E no seu livro, chamado O Custo do Discipulado, Bonhoeffer, ele disse: quando Cristo chama um homem, ele lhe ordena: venha e morra, esteja disposto a enfrentar a própria morte por amor de mim. E foi Bonhoeffer que popularizou, ou quem criou, é considerado o criador deste termo que se tornou tão popular nos nossos dias, chamado de graça barata, onde muitas pessoas acreditam que são salvos pela graça como um favor imerecido, mas não há absolutamente nada da nossa parte que nós precisemos renunciar por amor a Cristo. E Bonhoeffer, ele também escreve nesse livro dizendo: o único homem que tem direito de dizer que é justificado somente pela graça é o homem que deixou tudo para seguir a Cristo. Esses 70 compreenderam essa verdade de Bonhoeffer, renunciaram todas as coisas e foram no cumprimento da primeira expedição missionária da igreja neotestamentária. Em meio às dificuldades, provavelmente eles passaram por algumas cidades que os rejeitaram, por algumas casas que fecharam as portas diante deles, mas eles também tiveram um momento de celebração. Voltaram cheios de alegria, voltaram cheios de entusiasmo. Eles também tiveram sucesso espiritual, eles também alcançaram êxito. E eu gostaria de olhar para esses versos e extrair deles algumas verdades ou razões pelas quais os discípulos que cumprem a missão de Cristo podem se alegrar. As razões pelas quais os discípulos que cumprem a missão podem se regozijar. E a primeira razão que esse texto nos apresenta é que quando nós cumprimos a nossa missão de anunciarmos as boas novas, o poder divino se manifesta em nós, vencendo o reino de Satanás. O poder de Cristo se manifesta vencendo o poder de Satanás. Observe que no versículo 17 do capítulo 10, o texto diz: então regressaram os 70, possuídos de grande alegria, dizendo: Senhor, os
próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Essa era uma realidade esmagadora, irmãos. Apenas para nos contextualizarmos, a maioria de nós aqui sabemos que Deus criou todas as coisas perfeitas para o louvor da sua glória. E dentre as coisas da criação material, Ele criou o mundo espiritual. Nesses 6 dias da criação, Deus cria os anjos. Mas as Escrituras nos revelam que, dentre esses anjos, alguns se rebelaram, se colocaram contra o Criador, e provavelmente a razão da rebelião foi o orgulho. Satanás, ele quis ser como Deus. E ao cair junto com ele, alguns anjos se rebelam, caem, e naquele momento, Deus então os pune, criando o inferno como lugar de punição final para todos esses anjos que caíram e se tornaram demônios. Nós sabemos que em alguns meios cristãos há uma supervalorização do poder das trevas, mas é importante também, nós que cremos na revelação de Deus, não ignorarmos a sua existência e a sua ação no mundo caído. A partir deste momento que Satanás cai e esses anjos caem com ele, eles não têm uma chance de redenção ou de restauração como Deus deu ao homem na sua queda. Deus preserva alguns anjos de caírem ou de cederem à tentação, é o que a teologia reformada chama de anjos eleitos. Eles receberam a graça da perseverança, mas alguns anjos, eles cedem à tentação e caem, e a partir deste momento, todos esses demônios, eles agem neste mundo. É por isso que a Escritura chama Satanás de o príncipe deste mundo, desta era. E mundo aqui, cosmos, traz a ideia de sistema de valores corrompido. É nessa mesma dimensão que em 1 João 5,19, a palavra de Deus diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Há uma ação maligna em todo o mundo caído. Eu acho interessante que em algumas comunidades mais simples e com pouca instrução intelectual, Satanás ele age muito mais com manifestações de possessão demoníaca. Essa é uma leitura do próprio John MacArthur. Em outras sociedades mais intelectualizadas, Satanás ele age no engano intelectual de falsas filosofias, conceitos como secularismo, pragmatismo, relativismo. Nos dias de Jesus não era diferente. Vocês se lembram que antes da sua vinda, durante 400 anos, Deus deixa de se revelar. Deus deixa de falar de modo especial aos homens. E naqueles dias na Palestina, de um modo muito especial na Galileia, existia muita possessão demoníaca e muita manifestação de espíritos malignos. E um dos sinais, os quais o judeu sabia que o Messias iria operar, era libertar as pessoas do cativeiro, do poder dos espíritos malignos, do poder de Satanás, e instaurar o reino de Deus. Jesus, ele manifesta isso em seu ministério. Quando inaugura o reino, ele começa a expulsar demônios e subjugar o poder de Satanás. E daí, irmãos, nós observamos nesse texto que o evangelismo não era ou não seria para aqueles 70 apenas uma tarefa de convencer pessoas com bons argumentos, com uma boa teologia saudável, mas antes seria também uma luta espiritual com pessoas que estavam sob o domínio das trevas e sob a influência de espíritos malignos. Seria uma grande batalha, não seria meramente uma operação humana. E daí, irmãos, nós observamos que Jesus, ele investe ou reveste os discípulos de poder. Ele já havia dito no capítulo 9, que os daria a autoridade para expulsar demônios. E esses discípulos voltam cheios de entusiasmo. Eles proclamaram as boas novas, e aquelas pessoas que estavam sob o poder de Satanás, como o próprio Paulo diz, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Jesus também deixou claro, na parábola do semeador, que as sementes que caíram à beira do caminho,
e as aves vieram e comeram, eram aqueles que ouviam a palavra e o maligno as roubava do coração. Mas esses discípulos tiveram sucesso porque foram na autoridade que lhes fora concedida. E é interessante que o texto diz que esses espíritos se submetiam no nome do Senhor. Não era um poder individual, não era uma autoridade adquirida por eles mesmos, mas era a autoridade que Cristo os concedera para que no nome dele cativos fossem libertos, mas fossem libertos através da igreja. Se você abrir a sua Bíblia em Atos 19, nós encontramos alguns homens, alguns judeus que tentaram se aventurar e expulsar espíritos malignos, tentando imitar o apóstolo Paulo. Atos 19, versículo 13. E olha que curiosidade, ou que experiência interessante. Atos 19, no versículo de número 13. E alguns judeus, exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Versículo 14. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Observem, irmãos, que a tarefa de pregar ou anunciar as boas novas de salvação, ela traz consigo uma alegria extraordinária, quando os discípulos de Cristo cumprem a sua função de demonstrar o amor, mas na autoridade do Senhor, libertar os cativos, os oprimidos, aqueles que estão cegos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Esta é uma alegria soberana que apenas aqueles que cumprem a missão, investidos no poder do Espírito Santo, podem desfrutar. Existem muitas ONGs, existem muitas instituições religiosas ou não, que fazem um trabalho belíssimo e louvável de ação social, digna do nosso elogio. Tive a oportunidade de conhecer várias, tanto aqui no Brasil, e de um modo mais específico, fiquei impressionado quando conheci o orfanato da Madre Teresa de Calcutá, na Índia. Impressionado e emocionado, porque vi ali mais de 200 crianças abandonadas, e uma das freiras de apenas 17 anos que me recebeu, estava nos conduzindo no tour pelo orfanato, nos falava que muitas mães chegavam simplesmente, colocavam os bebês de madrugada ali na porta do orfanato, quando aquelas crianças nasciam com alguma enfermidade congênita. E assisti aquelas freiras cuidando daqueles bebês, limpando, alguns com os tipos mais distintos de deficiência, me emocionou em perceber o altruísmo e o amor abnegado daquelas mulheres cuidando daquelas crianças. Mas era notório que muitas delas estavam perturbadas, que não sofriam exclusivamente de abandono ou desamparo social, mas havia uma perturbação espiritual, que a ajuda financeira ou que o suporte financeiro de uma grande instituição não pode trazer libertação ou mudança. Apenas o Evangelho de Cristo pode libertar o homem do cativeiro espiritual no qual ele está inserido e preso neste mundo. E aí me lembro de um outro orfanato na Índia, cristão, que nós assistíamos, quando em 2010, nós estávamos ali, André estava comigo nessa expedição, e quando nós tirávamos foto dessas crianças órfãs, para poder levantar mantenedores, pessoas que as sustentassem, nós fomos chamados para um daqueles quartos, e uma das meninas que viviam no orfanato, ela estava possuída por demônios, apenas 9 anos de idade, e 3 homens não conseguiam segurá-la e detê-la. Mas na autoridade do nome de Cristo, na autoridade que Ele nos concedeu como igreja,
Durante 1 hora nós oramos intensamente, e Cristo libertou e salvou aquela menina do poder das trevas e da maldição do pecado que reinava sobre os seus e sobre a sua vida. E o nosso coração foi tomado de uma alegria extraordinária. Essa é a alegria do cumprimento da missão. Essa era a alegria que os discípulos sentiram ao retornarem à autoridade que o Senhor os concedera. Mas nós encontramos uma segunda razão que Jesus apresenta no texto. No versículo de número 18, o texto diz: mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Cristo deixa claro que não apenas eles teriam autoridade para prevalecer sobre o poder das trevas e no nome dele expelir demônios, mas que eles teriam proteção divina dos ataques do reino de Satanás. Não seria uma batalha apenas em que em alguns momentos eles prevaleceriam, lutariam e ganhariam, mas Jesus deixa claro que eles estavam debaixo de uma contínua proteção dos ataques do maligno. E aí Jesus, ele deixa claro quando ele diz: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. O verbo no original grego é a palavra theoreo, que está no imperfeito, não é uma ação que começou e terminou no passado. Ele não está se referindo apenas a Gênesis, na experiência onde os anjos caem, onde o homem cai. Ele não está se referindo apenas à inauguração do seu ministério, onde a Escritura diz que o maligno foi amarrado, na palavra no original, balou, para que Cristo então começasse o seu ministério e ele não enganasse mais as nações. Há uma menção também à vitória final de Cristo. Quando Jesus diz: olha, eu via Satanás caindo, ele está falando em todos os momentos da história onde a salvação ela se expande e o reino de Deus começa a se estender dentre os homens. E agora ele não poderia mais prevalecer sobre as nações, principalmente na inauguração do seu ministério, que a Escritura chama de plenitude dos tempos, onde Deus prepara todas as coisas e agora a salvação não se manifesta restritamente em Israel. A salvação começa a se espalhar sobre todas as nações, e vários povos que outrora estavam mergulhados na idolatria começam a provar da salvação, da libertação que Cristo dera. E esses discípulos que iam cumprir a missão, eles tinham autoridade não apenas para expelir, mas eles estavam protegidos pelo poder de Deus. O maligno não iria jamais prevalecer sobre a vida deles. Eles tinham autoridade para pisar serpentes e escorpiões. No mundo caótico, onde nós sabemos que a maldade se multiplica não apenas no coração dos homens, mas essa maldade que se multiplica no coração dos homens tem uma ação maligna e diabólica. Em tantos momentos o medo e o temor tentam nos afligir. Medo de que algo nos aconteça ou aconteça a um dos nossos. Mas ao olharmos para essa passagem especificamente, nós entendemos que a queda dele já foi estabelecida na eternidade. E quando Cristo inaugura o seu ministério e consuma a sua obra na cruz do Calvário, a igreja de Cristo agora está completamente protegida e habilitada para cumprir a sua missão, sem nenhum temor, sem nenhum medo de que o maligno venha prevalecer contra ela ou contra a sua família. As portas do inferno certamente não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. É nessa verdade que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, no verso 18 ao 20, ele diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento,
Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? E qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Essa segurança Paulo deu quando escreve à igreja em Éfeso. A supremacia de Cristo se aplica sobre a igreja, acima de todo o poder das trevas. Por isso não temos o que temer. É comum nós encontrarmos ainda muitos cristãos presos a crendices, ou com medo da ação maligna, muitos presos a sonhos ruins, a pesadelos. Eu me recordo de um familiar que sempre sonha coisas tão ruins e diz: olha, tome cuidado, eu tive um sonho assim, eu tive um sonho assado com você, com seus filhos. E existem pessoas que têm medo real disso, que acham que Satanás pode prevalecer contra a igreja de Cristo, mas Jesus deixou muito claro que ele via Satanás caindo e que ele concedera autoridade para a igreja que cumpre a sua missão. Por isso, meu irmão, não importam as palavras mal proferidas contra nós, não importam os maus intentos do maligno, nós precisamos crer que as suas ações jamais prevalecerão, porque nós estamos revestidos da autoridade que Cristo nos concedeu. Por isso podemos deitar, descansar, logo pegarmos no sono, porque o Senhor nos faz repousar em segurança, nós que somos a família da aliança. E quando nós olhamos ainda para esse texto, os discípulos cheios de entusiasmo, era algo glorioso, espíritos malignos sendo expulsos, vidas libertas. Jesus então traz a maior de todas as razões pelas quais um discípulo deveria se alegrar, quando no versículo de número 20, ele diz, em Lucas 10, verso 20, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Vamos ler juntos esse verso? Novamente, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Jesus diz, realmente é maravilhoso que vocês cumpriram a missão, enfrentaram lutas, batalhas, foram rejeitados, viram vidas libertas pelo meu nome, por minha autoridade, voltaram protegidos por minha boa mão sobre vós. Mas essa não é a razão maior ou suprema da vossa alegria. Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no céu. E é interessante que a palavra no original é a palavra egrafo, que traz a ideia de registrado no registro permanente do céu. Muitas lutas viriam. Jesus disse que muitos deles seriam presos, muitos deles seriam mortos. Essa primeira expedição foi um sucesso. Mas nós olhamos em outros momentos, e principalmente no livro de Atos, e encontramos a igreja sendo perseguida, expulsa de Jerusalém. Encontramos o apóstolo Paulo sendo açoitado, apedrejado, aprisionado. Encontramos o registro de Tiago morto à espada. O registro histórico de Pedro crucificado de cabeça para baixo. Muitas lutas e dificuldades ainda estavam por vir, mas eles não deveriam temer. O poder sustentador de Deus estava sobre eles e o maligno não iria prevalecer. E acima de tudo, eles tinham segurança eterna de salvação. Nada e ninguém poderia roubar esta verdade ou tirar-lhes essa segurança. Existem ainda alguns cristãos que equivocadamente falam de perda de salvação,
como se a salvação dependesse das nossas obras e dos nossos méritos. E Jesus deixou muito claro a esses discípulos que a segurança da salvação deles estava em Deus, no seu plano eterno, que nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis nele antes da fundação do mundo, e eles poderiam se alegrar nesta verdade. Existem vários textos no Antigo Testamento e no Novo Testamento que fazem a menção ao livro de Deus, onde Deus registra o nome daqueles que seriam e que foram e que ainda serão salvos. A salvação não é algo aleatório que depende dos esforços ou da capacidade intelectual do homem. A salvação é uma obra soberana de Deus. Por mais resistente que seja uma nação, por mais resistente que seja um homem, o poder de Deus é suficiente para anular todo sofisma, todo engano e alcançar o coração daquele pecador. Nós temos vários exemplos na história, como C.S. Lewis, um acadêmico que começou a estudar o cristianismo para confrontá-lo. E o Espírito de Deus abre os seus olhos e o seu entendimento lendo as Escrituras, e ele diz que era o mais frustrado de todos os convertidos. Por quê? Porque o poder de Deus prevalece, salvando aquele homem que tinha o seu nome escrito no livro da vida. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 5. Apocalipse capítulo 3, versículo 5, nós encontramos a menção na carta escrita à igreja em Sardes, quando o texto diz: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você for ainda para Apocalipse capítulo 13, versículo de número 8. Apocalipse 13, verso 8. O texto diz: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram inscritos no livro do Cordeiro que foi morto, desde a fundação do mundo. Quando nós falamos de grande tribulação, que é o contexto que Apocalipse 13 foi escrito, com as figuras simbólicas da besta que emerge do mar e da besta que emerge da terra, o anticristo e o falso profeta, muitos, ao pensarem na grande tribulação, nas dificuldades que virão sobre a última geração, temem que alguns salvos, que alguns crentes venham apostatar da fé. Mas nós temos a segurança que enquanto estivermos na batalha da proclamação das boas novas, enquanto fizermos parte da igreja militante, aquela que está estendendo o reino de Deus, não importa a magnitude das dificuldades, ou não importam elas, não importa a perseguição que venha contra a igreja, ela permanecerá de pé, porque o seu nome está escrito no livro da vida, e essa segurança nos foi dada eternamente por Cristo Jesus. Essa deve ser a alegria suprema. Jesus deixa claro aos discípulos que as vitórias sobre Satanás, elas eram transitórias, porque elas faziam parte do tempo, enquanto a igreja está cumprindo a sua missão. A proteção que nós temos contra as trevas, ela é transitória, porque ela durará enquanto nós estivermos aqui. Mas haverá um dia em que Cristo virá dos céus com poder e grande glória, e tudo que nós temos, ainda que sejam virtudes e poder espiritual aqui, acabará. Cristo descerá dos céus e chamará os seus, e reconhecerá e confessará diante do Pai todos aqueles que foram salvos. Esse deve ser o nosso motivo supremo de alegria e satisfação. Nós estamos voltando de uma missão,
E temos tantos testemunhos pessoais que foram compartilhados durante este dia, de vermos a autoridade do poder de Deus manifesto, como com algumas senhoras que nós conversamos ali, e disseram: olha, Serra Branca está diferente depois que vocês chegaram aqui. Nós percebemos uma paz diferente, há algo diferente exalando através da vida de vocês. Nós vimos pessoas alcançadas pelo Evangelho, o entendimento sendo aberto, mas a alegria suprema que nós temos e devemos cultivar em nossos corações como igreja é a certeza de que nós somos salvos e desfrutaremos dessa salvação eternamente com Cristo. No dia em que Ele voltar, julgar vivos e mortos, grandes e pequenos, e depois do juízo final, estabelecer o estado eterno, junto com todos aqueles que foram alcançados por este Evangelho, nós poderemos celebrar a eterna salvação. E eu finalizo convidando-os a abrirem as vossas Bíblias em Apocalipse 21. É bem verdade que muitos de nós ficamos muito felizes em, depois de uma semana exaustiva de trabalho, voltarmos ao nosso lar. Alguns ficaram extremamente felizes ao terem um reencontro com seus banheiros. O reverendo Robson ficou muito feliz ao ter um reencontro com a sua cama e se despedir do colchão de ar no qual ele dormiu confortavelmente durante a semana. Mas, irmãos, nós retornamos para o nosso lar, mas o lar onde nós estamos não é o nosso lar eterno e final. Essa nossa alegria também é transitória. A alegria que nós devemos celebrar será o retorno para Nova Jerusalém. Soa estranho porque nós nunca estivemos lá, mas nós sabemos que esse é o paraíso restaurado. É o lar original dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que pecaram e abandonaram o paraíso. É de onde nós nunca deveríamos ter saído, mas nós devemos celebrar sim, porque a certeza de estarmos lá é tão grande, que o próprio Jesus foi quem prometeu: o seu nome está escrito, não com uma caneta ou com um registro humano que pode ser esquecido ou apagado, mas está escrito no decreto eterno de Deus, e será exatamente assim. Apocalipse 21, verso 1, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Juntos o versículo 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será seu filho. Novamente, o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Diante das muitas alegrias espirituais e ministeriais que nós temos e desfrutamos, ou das frustrações e batalhas que enfrentamos, alegre-se, igreja do Senhor, porque o vosso nome está escrito no livro da vida, e nós nos regozijaremos eternamente na Nova Jerusalém, com o Cordeiro de Deus, para o louvor da sua glória,
que nós tomemos posse de sua verdade. Reverendo Robson. E aí, gostou? Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, como falou o coração de cada pessoa aqui presente, em percebermos a alegria desses 70 discípulos que retornaram da sua missão, cumprindo a ordenança do Senhor de partilhar as boas novas em lugares onde Jesus não tinha passado ainda. Eles se alegraram em perceber vidas libertas no nome do Senhor através das suas próprias vidas. E ainda desfrutaram de uma proteção maravilhosa que Cristo colocou sobre eles diante dos perigos e dificuldades da missão. E finalmente, quando o Senhor os admoesta do valor dessas experiências, mas que a alegria deles não deveria residir nelas, e sim no fato do nome deles estar escrito no livro da vida. Essa é uma verdade confortante durante a nossa peregrinação nessa terra. E o meu desejo é que Deus possa nortear a sua vida através dessas verdades. Se você deseja compartilhar conosco outros momentos, você pode acessar o nosso site, que aparece aqui embaixo, www.iptambaú.org.br. Ou quem sabe você pode celebrar a Deus conosco em um dos nossos cultos, pessoalmente. O endereço da nossa igreja aparece aqui abaixo também. Será muito bom poder receber a você e sua família. Que Deus lhe abençoe e tenha uma ótima semana.